Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença dos vereadores. Nós estamos hoje aqui mais uma reunião da nossa Frente Parlamentar de Enfrentamento do Covid. Então, nós pensamos em convidar alguém da Secretaria de Saúde para nos colocar a par de como está o enfrentamento à pandemia. E eu quero agradecer, desde já, a doutora Daniela, porque ela trabalha no centro de triagem, né, doutora Daniela? E ela vai nos colocar a par do como está o enfrentamento, como é que estão os atendimentos. Eu pedi, inclusive, a Secretaria de Saúde nos mandou o gráfico sobre como está os números de ativos na cidade, depois nós vamos estar passando. Mas eu quero passar a palavra, então, para a doutora Daniela, para ela fazer uma explanação de como está, e depois, se tu puderes falar acho que uns 15 minutinhos, depois aí os nossos vereadores podem perguntar algum. Ótimo, então. Boa tarde, obrigada pela abertura. Boa tarde, estimados vereadores. Eu sou Daniela, médica. Eu vim a convite, então, da Secretaria da Saúde, o diretor técnico, o Dr. Ronald, me convidou, e eu me coloquei à disposição porque tenho trabalhado bastante, trabalho 40 horas na ESF e trabalho muitas horas, então, no Centro de Triagem de Enfrentamento ao Covid. O que nós temos observado nos últimos 15 dias, eu posso falar assim, com firmeza, é que houve uma redução bem exponencial do número de atendimentos e, assim, do número de pacientes positivados. E, assim, vimos entrando nas 2 últimas semanas com leitos disponíveis, com menos internações em UTI. Então, embora seja uma doença de alta morbimortalidade, ou seja, a gente tem uma mortalidade elevada nos casos contaminados, né, nas pessoas infectadas, aí agora, com a redução do contágio, associado ao progresso da vacinação, que eu acho que é o grande X da questão, a gente vê esses números diminuírem. E é uma satisfação, assim, porque eu trabalhei nas variações, dias em que nós trabalhávamos em 3 médicos com 30 pessoas para atendimento de sintomas leves, com 3 pacientes em grave estado, aguardando transferência, pedido de tomografia. E agora, no meu último plantão, nessa semana, nós podemos até sentar e ver a tela vazia. Então, é uma satisfação muito grande participar disso. E eu gostaria, doutora Daniela, que você falasse da nova variante, se já está aqui no Brasil, se já está em Santa Catarina, e qual é, até das fake news que estão surgindo, o que é fato e o que não é fato sobre a variante Delta. A variante Delta, muito comentada e se disseminou, é uma variante nova, então o vírus ele tem um alto poder mutagênico, né? Nós encontramos essa variação do RNA, né, na carga genética do vírus, essa capacidade de mutação. Com o vírus da Covid, acontece o mesmo que com os outros vírus. Vírus da influenza, vírus, enfim, outros vírus. No vírus da Covid, essas variações já aconteceram. Aconteceu quando nós tivemos a variante Gama, aconteceu quando nós tivemos a Alfa lá no início da pandemia. Agora a Delta, ela veio com um destaque pelo fato dela ter 2 mutações. Então isso chamou muito a atenção dos pesquisadores. É uma variante nova. Bateu-se o martelo de que havia uma nova variante em maio. Começou lá na China, mas hoje quem governa, quem lidera os estudos da variante Delta é a equipe do professor Speck, no Reino Unido. Eu me interessei muito pelo assunto porque essa é uma variante que chama atenção porque ela surge num período de elevada vacinação e aí surgem muitas indagações a respeito da efetividade, né? No início falava assim, não, a variante Delta ela traz novos sintomas. É uma variante em que chama atenção a dor de cabeça e a dor de garganta. E não causa febre e dispneia, falta de ar, que eram os sintomas mais preocupantes em que a gente viu os pacientes que mais agravavam. Mas
com a progressão dos estudos, viu-se que, sim, ela tem uma sintomatologia diferente, que parece, assim como qualquer variação, né, de doença, ela vai trazer sintomas mais característicos daquela mutação. Mas isso não impede em que nós tenhamos casos em que o paciente apresenta febre e falta de ar na delta também. O que ficou comprovado, que a gente já sabe, é que por ter duas codificações diferentes, a delta ela tem um alto poder de infectividade. Então, ela contamina muito rápido e, como o organismo não está preparado, a carga viral multiplica muito rápido no organismo. Mas falou-se numa fake news em que a delta chamava muito atenção porque agredia jovens, porque evoluía para jovens. Um estudo fraco da Índia, um estudo em que nos mostrou em que não tem uma elevada mortalidade pela cepa delta, mas que ficou comprovado que eles destacaram a infecção pelos jovens, mas qual era a faixa etária menos vacinada? Os jovens. Então, assim, até onde vai o poder da infectividade voltada para a faixa etária, não se sabe. São sintomas leves? São. As orientações continuam as mesmas? Procurar atendimento assim que apresentar os sintomas, febre e falta de ar são os sintomas mais preocupantes? Sim, mas as medidas continuam as mesmas de contenção, uso de máscara e progresso da vacinação. Então, quanto mais a gente tiver dados de vacinação, a ideia, né, o que a gente espera é menos contágio por qualquer que seja a variante. Então, no Brasil, a gente recebeu a confirmação da Delta em São Paulo, no Paraná. Porto Alegre abriu um protocolo de investigação também, um caso. Na nossa cidade, graças a Deus, não temos. Confirmado, não temos. E o que a gente tem de confirmado, inclusive, uma orientação do pessoal do Reino Unido que lidera esse estudo, é que, sim, devem se progredir os estudos, mas o que deve-se mais é enfatizar no período de vacinação. Então, houve até uma pergunta, um questionamento que um paciente me fez a respeito disso, que era, tá, mas as vacinas, elas vão protegendo contra essas novas cepas também? Bom, é o que a gente quer, só que isso quanto mais casos a gente tiver, é que a gente vai saber. Então, progredir na vacinação impede com que os casos graves se apresentem mais. Tanto que os países em que mais tiveram confirmação pela Delta, Índia, China, Rússia, teve bastante também, viu-se os casos gravíssimos diminuir na mesma proporção. Eu vou fazer uma pergunta para não sei se os vereadores também teriam essa pergunta. Como é que eles percebem a existência de uma nova variante? Porque os sintomas são os mesmos, né? Sintomas são. Aí, como é que eles. Não, agora é a Delta, foi a Gama. Como é que eles chegam a essa descoberta da nova variante? Foi o que chamou a atenção na Delta. Porque na Alfa, na Gama, a gente tinha uma característica muito clássica, que era a anosmia e a ageusia. O que é isso? Perda do olfato e do paladar. Os pacientes, depois da vacina, apresentam um teste de antígeno positivo, é Covid, mas são sintomas leves. Não, mas o que chamou a atenção, muita dor de cabeça. Sintomas mais leves, não se apresentavam. E aí eles começam a seriar qual é o agente dessa infecção. Então, eles veem que é do grupo SARS-CoV. Então, qual que vai ser? E aí são translocações no RNA do vírus que mostram qual é. No caso da Delta, foi a mudança no padrão dos sintomas. Mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça e mais dor de garganta. Mas aquelas notícias em que a gente encontra, infelizmente, no Instagram, no Facebook, em que dizem Delta não causa febre, Delta não causa falta de ar. Isso a gente não tem ainda. Houve casos de contato por Delta em que o paciente apresentou. Por isso, a recomendação. Apresentou sintoma gripal, influenza, Covid Delta, Covid Gama, não sei. Só testando e a gente vai saber. E essa Delta, ela tem uma mortalidade maior ou não? Não. Isso é uma coisa boa. Ela tem uma infecção grave, uma grave infectividade. Mas aqui a gente teve 2 casos assim, de óbitos que estão sendo investigados se era só, porque aí tem outra coisa, né? A gente coloca lá, confirmado um óbito por Delta.
Aí, vai ver, o paciente apresentava um outro quadro que agravou o processo da infecção dele. Tá, ok. Agora, assim, de um modo geral, o pouco que se sabe, que é essa equipe do professor Speck, confirma que a morbimortalidade, ou seja, quem é infectado pela Delta, não tem um aumento do número de óbitos, não tem uma relação com a gravidade da doença. Os vereadores, por favor, se tiver um... A minha pergunta, doutora, é com relação à sintomatologia. Ela se inicia a partir de que momento e com quais sintomas? Uma outra coisa, a origem dessa nova variante. Tá. A origem geográfica. China e Índia. China e Índia foram os primeiros a nos trazerem dados. Por isso que eu digo, né, hoje o pioneiro no estudo é o pessoal do Reino Unido. É a equipe que lidera o estudo da Delta. Mas quem apresentou o primeiro caso foi China e Índia. Aqui no nosso país, São Paulo. E quanto aos sintomas, então, assim, são sintomas mais leves, na maioria dos casos, mas é uma dor de cabeça muito forte, dor de garganta, coriza, mas, voltando no que eu disse antes, isso não impede que eu tenha um paciente contaminado pela Delta apresentando febre, falta de ar, como é o que eu vejo habitualmente em outras cepas da Covid. Passa o jeito, por favor. Então, minha pergunta, na verdade, tem algumas informações e desinformações. Com relação às vacinas, a gente sabe que uma vacina normal leva até uma década para ser descoberta, né? E foi rápido, em menos de um ano, aí a ciência trouxe várias vacinas que tem aqui, pelo menos 4, né? Em Criciúma. Hoje em Criciúma temos 4. 4, né? E a senhora que lida com isso, sabe algum tipo de sequelas com relação... Porque tem informação na internet das vacinas, que provoca isso, aquilo, aquilo outro. O que a senhora pode trazer para nós em relação... Lógico que a gente fica feliz da vida com essa redução, foi em função das vacinas, né? Mas se tem algum tipo em nossa cidade, se teve algum caso já de sequela relacionado a algum tipo de vacina no município? Não? Muito boa essa pergunta, porque é uma pergunta que a gente o tempo é quem vai nos comprovar o maior número de casos relacionados à vacinação. Então, eu me considero relativamente jovem, né? O Plano Nacional de Imunização demorou anos para ser elaborado. O Plano Nacional de Imunização que eu tenho hoje contra pólio, VOP, tetra, começou, não era nem nascida e hoje ainda possui essas mudanças, né? Até aí, a vacina da febre amarela, a vacina da HPV, uma vacina nova, foi introduzida no Plano Nacional de Imunizações, eu estava na iminência de entrar na faculdade. E como que uma doença nova, tão devastadora, tão curiosa, em um ano eu tenho tantas vacinas, né? É uma pergunta muito boa, eu acho que investimentos muito grandes acerca disso, o empenho de grandes cientistas, de pesquisadores em desbravar, em desmembrar qual que era o vírus, a cepa, em codificar isso, identificar, acho que é isso que se deve, mas quanto maior a oferta que eu vou tendo, maiores são os efeitos de cada vacina. Por isso que hoje a gente ouve muito assim, Coronavac não funciona, eu quero vacinar com a tal, com a X, com a Y, e até um tempo atrás ninguém nem sabia qual vacina era aplicada, né? Então, assim, hoje a gente tem algumas vacinas que já são comprovadas, assim, peguei uma população de Londres, 400 pessoas de Londres vacinadas com a vacina X, para não citar nomes, em que desses 400 houveram 2 casos de trombose depois.
Então, esses 2 casos, eles ficam sendo avaliados se essa pessoa tinha um histórico familiar, alguma predisposição, o uso de alguma medicação que possa ter introduzido. Dizer qual vacina causa mais dor no braço, qual vacina são mais... Isso vai todo dia. Ontem saiu um estudo de quais são os efeitos adversos mais esperados na vacina da Pfizer, que é uma das nossas mais procuradas aqui, né? Graças a Deus, mais feitas e mais procuradas. Então, assim, dizer, elucidar, como se eu tivesse que colocar num gráfico assim, vacina X, tal efeito adverso, vacina Y, acho não, eu nem posso fazer isso, porque não tem estudo comprovado para isso. A gente tem... espera-se que a vacina Y dá mais dor local, a vacina X maior risco tromboembólico, mas até então a eficácia em relação a diminuir ao número de mortes, que é o que a gente quer, é mais isso que os efeitos adversos. Então, por isso a progressão do número de vacinas, né? Eu fico tranquilo porque eu tomei da Pfizer. As duas doses, também poderia ser, a minha esposa tomou da AstraZeneca, outro poderia tomar do Coronavac. O importante é tomar a vacina. E outra coisa que a gente tem que fazer e falar é que ficou muito claro, inclusive com a variante Delta, que os efeitos, o risco de complicação, ele é menor depois das 2 vacinas. Então, isso é uma coisa que até eu tento no consultório enfatizar para os pacientes. É necessário as 2 doses das vacinas. Importante você citar, já está no horário, né, senhora presidente? Não. Nós temos 10 minutos, mas eu queria também conversar sobre esse gráfico. Não, só uma opinião da Anda. Ela citou ali da primeira dose. A primeira dose tem parece-me, a informação que eu tenho, um percentual de 10% só de imunidade. É variável de cada vacina. Hoje a gente tem uma vacina já disponível no município, inclusive, que é dose única. Mas as outras vacinas que nós temos disponíveis, que vêm com 2 doses, então, no programa, elas são importantíssimas que sejam feitas 2 doses. A primeira é uma dose de ataque, como se eu provoco a resposta imunológica e o meu corpo cria o anticorpo. E na segunda, 4 semanas depois da segunda, é que eu tenho o maior índice da eficácia, então, da imunização. Deixa eu... outra pergunta, porque o estado de Santa Catarina, alguns estados do Brasil, com a vacina tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, aquele período de 52 semanas, 51 semanas, parece que foi reduzido para 2 meses, é isso ou não? O período entre vacinas? Aqui em Santa Catarina, o período entre a primeira e a segunda? Hoje nós fizemos em 12 semanas. A primeira dose da segunda dose. 12 semanas? Isso. Você faz a primeira dose e 12 semanas depois. Mas em Santa Catarina não reduziu agora? Aí está para ser votado. Fica a critério? Está para ser votado. A critério de cada município. Tá. Assim como a faixa etária atingida, a gente vai seguindo. Então, isso foi uma medida emergencial aderida por alguns estados e alguns municípios, a fim de 2 coisas. Primeiro, dar maior eficácia antes, né, o quanto antes das 2 doses para as vacinas, para as pessoas. E segundo, maior adesão. Hoje, infelizmente, a gente tem uma dificuldade na adesão da segunda dose. E eu acho que cabe a todos e a motivar a segunda dose. Exato. E aí o paciente esquece, fica emocionado na primeira e na segunda não vai. Ou porque teve dor no braço. Não, tem que ir. Paulo, quer fazer alguma colocação? Doutora, obrigado por estar aqui conosco aí. Imagina. Sei da importância de estar colocando, explicando. E eu vou fazer uma pergunta, até pensei de não fazer, mas acho que é importante até para alguns esclarecimentos. Cada doutor, cada médico tem um posicionamento, tem um conhecimento. E o que percebemos, doutora, é alguns pacientes vindo reclamar que eu testei positivo, fui em tal unidade ou no centro de triagem e o médico não me receitou antibiótico. Uhum. E com a mortalidade que vem acontecendo a nível nacional, a nível de nação, né? A pessoa pegou o Covid aí e cai o desespero. E daí, essa é a procura do segundo médico ou médico particular. O que você tem a dizer disso? O paciente testou positivo e o médico não receita o antibiótico. Então,
polêmico, bem polêmico, mas acho importante, né? O debate, ele é a base da sociedade, né? Ainda vamos ter bastante discussão sobre isso. Hoje, o que eu sempre digo quando eu encontro um paciente que positiva, você vai encontrar 2 times. Um time do kit, que vai, né, prescrever um monte de medicamentos, em que se encontra esperança em todos, e um time dos sintomáticos. Então, o paciente está com dor de garganta, vou medicar isso. Está com dor de cabeça, vou medicar isso. A coriza, vou medicar isso. Não existe um medicamento que pare a replicação viral, que diminua, que cure, porque se existisse, a gente não estava numa pandemia, certo? Acredito que a população, quando ela lê, ela é leiga, quando ela ouve, ela é leiga, ela quer ir atrás de todos os recursos, ela bate num desespero. O que a gente está tendo de crise de ansiedade pós-Covid é absurdo. É muito triste. Então, assim, ela acaba procurando o médico que vá prescrever o que ela ouviu falar. Mas, às vezes, o que ela ouviu falar já foi derrubado por terra. Então, assim, não vou fazer nomes porque eu sou do time dos sintomáticos. Eu não, né? Fui no CT e o médico não me deu nada. Primeiro que é uma infecção viral e o antibiótico combate a bactéria. Mas aí a gente entra na discussão da azitromicina, enfim. Existe um medicamento que ficou muito famoso, que hoje ele é contraindicado em alguns países pioneiros nos estudos da Covid, mas que no nosso país, todo dia, tem alguém pedindo, né? E eu digo pedindo porque eu me incluo nos... Você não vai me dar tal medicamento? Não, aí cabe a nós explicar o porquê, a falta de comprovação científica. Então, assim, é critério médico, tá? Acontece, às vezes, do paciente nem mesmo particular, né? No nosso sistema mesmo, no nosso município. O paciente passou por mim, eu prescrevi um, passou pelo meu colega, ele prescreveu o outro. E tá tudo bem, o que a gente quer é o melhor para o paciente, né? São condutas diferentes, mas cada um faz embasado, uma medicina baseada em evidências, tem que ser. Eu priorizo muito por isso, né? Imagina. Então, nós temos um gráfico ali onde nós percebemos as ondas, né? Então, nós tivemos a primeira onda, a segunda onda, e aqui são ondas menores. E graças a Deus, depois de dezembro, que foi a maior contaminação, as ondas elas estão vindo, mas elas estão caindo. Então, nós estamos na média ali da última semana de 524 casos. Para encerrar, o que a doutora Daniela poderia nos dizer sobre isso? É realmente a tendência? É a esperança? Eu acho que é a esperança, sim, fico feliz. É o que nós vemos. Acredito que deve ser... Acredito não, né? É o que mostram os dados dos cientistas, deve ser o progresso da vacina. Dezembro, muito legal esse gráfico da nossa cidade, porque nas unidades de saúde, a gente dividiu os atendimentos, né? Um turno, atendimentos não sintomáticos respiratórios, e no outro, sintomáticos respiratórios. Quando a gente diluiu o teste do antígeno, que antes os municípios não pagavam o antígeno, né? Criciúma veio a pagar o antígeno e eu atendi em outro município aqui do lado e a pessoa dizia, eu quero ir lá em Criciúma para fazer o teste. O teste que o resultado sai na hora. O paciente, daí no início era só no CT, aí a gente diluiu para a unidade. Na unidade, separou o atendimento. Sintomático respiratório vem de manhã. De tarde eu vou atender a senhorinha com diabetes. Isso nos ajudou também. Porque senão, ali no hall de entrada do posto, eu tinha a espera do teste, a espera de um atendimento, um com múltiplas comorbidades, o outro tossindo do lado, essa mistura. Então, assim, até dezembro, vamos dizer, a partir de julho, né, quando os índices começaram a aumentar aqui no nosso município, depois deu aquela queda em que a gente diminuiu o número de atendimentos e ficou se indagando ali no verão se era porque as pessoas procuraram menos o sistema, né, e aí a gente positiva menos, né, ninguém quer ficar doente na semana do Réveillon, mas do Carnaval, então, principalmente, mas depois a gente teve o progresso da vacina, a diluição do teste, mais lugares atendendo, mais lugares com o teste, maior número de atendimentos, até o maior número de atendimentos aqui no CT, né? Passamos de 2 para 3 médicos. Então, essa progressão deve ser tudo isso.
Boa tarde. Tem mais alguém que realmente é... Boa tarde, já vai começar a sessão. Senhor presidente. Então eu presidente, quero... Oi. Hoje nós estamos o gravíssimo no Sul, né? Hoje, A tendência é ir para o grave, então. a tendência é ir para o grave. A tendência é sair dessas bandeiras vermelhas, pretas, máscaras. Então eu queria... Vai né, tá, longe, mas vamos. queria... Ah, tá. O Manuel quer fazer uma última pergunta. É que eu não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Em que momento se inicia essas características, sintomas mais característicos dessa nova cepa, né? Sim. Isso. Porque ela Quantos se inicia dias? com a dor de cabeça já, e essa dor de cabeça ela se acentua mais depois dos sintomas aqueles comuns. Não sabemos te dizer. Eu não sei te dizer. Isso confunde, E então. o grupo de estudos líder pioneiro não tem também essa resposta. Tá bom. Tá bom? Então, nós gostaríamos de agradecer a Eu que doutora agradeço. Daniela, em nome, né, da Frente Parlamentar. Estenda o nosso agradecimento à Secretaria de Saúde, ao doutor Rafael, que mandou, É o Ronald que me mediu. que nos atendeu o pedido. Obrigada, eu fico à disposição no que eu puder ajudar. Então, tá bom. Muito obrigada aos vereadores.